Bom, hoje nós vamos falar então sobre Cristo, a nossa identidade. Amém? Se eu perguntar a você qual que é a sua identidade, você vai falar: eu sou engenheiro, né? Ou eu sou administrador, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas eu quero falar para você que não. Antes de você ser tudo isso, você é algo que o Senhor tem para você. Deus tem uma identidade para você, e essa identidade é você ser filho de Deus. Antes de todas as coisas, nós somos filhos de Deus. Amém? Então, se alguém perguntar o que você é, você fala: eu sou filho de Deus. Amém? Por quê? Porque Ele é o nosso Pai, Ele é quem cuida da gente. E eu quero começar essa palavra aqui lendo um versículo que está em Lucas capítulo 9, versículo do 51 até o 55. Lucas 9, de 51 ao 55. Diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente. Cadê o Vantuil? O Vantuil saiu? Vantuil, você só faz fundo só para o Breno, né? Faz um fundo musical aqui, Vantuil, baixinho para nós. Só o Breno que tem essas regalias, né? Vamos lá? Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Presta atenção, irmãos. Jesus estava indo para Jerusalém, ele pede aos seus discípulos para entrar em um povoado samaritano para lhe preparar lugar para eles ficarem ali, para eles passarem a noite, né? Porque era uma jornada grande até chegar em Jerusalém. Versículo 53, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Olha só, Jesus manda os seus discípulos preparar lugar, eles chegam lá, né, para preparar o lugar. Depois Jesus chega. Quando Jesus chega, a Bíblia fala que o povo dali, ou seja, os samaritanos, não receberam Jesus. Por que eles não receberam Jesus? Porque notava-se no seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ou seja, eles perceberam: não, esse aí está indo para Jerusalém. E a gente sabe que samaritano e judeu não tem comunhão, né? Não tinham comunhão nenhuma, nada, zero. Versículo 54, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Olha os discípulos de Jesus, irmão, Tiago e João. Eles falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente manda cair fogo do céu para consumir esse samaritano aí? Pensa num homem de fé, né? Do jeito que Elias fez, eles também queriam fazer, para descer fogo sobre aquele povo. E versículo 55, Jesus fala assim: mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Amém? Então aqui a palavra fala que Jesus, ele repreende os seus discípulos por quererem que desça fogo do céu para matar os samaritanos, né? E a gente sabe que os samaritanos, eles não tinham nada de comunhão. E a palavra de Deus fala que aqueles samaritanos rejeitaram Jesus porque Jesus tinha um semblante, ou seja, no seu rosto, o seu jeito era daquele que ia para Jerusalém, né? E então eles passam a rejeitar Jesus. Agora você presta atenção nessa história, irmãos, porque nós vamos falar nela mais tarde um pouquinho, tá? Em tudo isso que aconteceu aqui entre Tiago e João, a repreensão de Jesus, né? E aí Jesus fala para eles assim: olha, vocês não sabem de que espírito são. Jesus, irmãos, ele está acima da mediocridade do homem. Jesus, ele está acima da carnalidade do homem. O homem quer brigar. Veja que eles queriam que descesse fogo, mas Jesus fala assim: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Então essa história é uma história intrigante, né? Que Jesus, ele chega na aldeia dos samaritanos, ele é rejeitado e ele vai embora. E os seus discípulos ficaram irados porque foram rejeitados, né? E provavelmente eles deviam estar muito cansados já à noite,
né, e ter que continuar a jornada até Jerusalém. Mas em João 4, nos mostra uma outra parte de um relacionamento de Jesus com os samaritanos. Em João 4, a gente já até falou aqui sobre a mulher samaritana. Que Jesus ele chega lá naquele povoado de Samaria, né, e tem uma mulher no poço ali para tirar água. E Jesus chega nela e fala: mulher, dá-me de beber. E aquela mulher estranha, né? Jesus pedir aquilo e ela vira para Jesus e fala assim: como você que é um judeu pede a mim, que sou mulher samaritana, água para beber? Irmãos, a gente percebe que a divergência entre judeus e samaritanos era tão grande que até mesmo um pouco d'água eles não davam para o outro. Um copo d'água, se fosse necessário, um não daria para o outro. Você vê o tamanho da rivalidade que havia, porque um copo d'água, irmão, a gente não nega nem para o nosso inimigo, não é verdade? Se você vê um inimigo seu com sede e te pedir água, você dá. Mas ela vira para ele e fala assim: como sendo você um judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, água para beber. E a gente começa a ver que a coisa ali era muito séria. A rivalidade entre eles era algo seríssimo. E aquela mulher, Jesus fala algumas verdades para ela. Jesus fala assim: olha, você teve 5 maridos. O que você tem agora já não é seu. Ou seja, aquela mulher provavelmente estava com o marido de outra mulher. Sabe, então Jesus, ele realmente é da verdade. Ele é aquele que fala a verdade. Mas Jesus, ele quer fazer uma obra na vida dos samaritanos. Jesus, quando ele foi rejeitado lá em Samaria, pelos samaritanos, ele amava ou não aquele povo? Sim ou não? Amava. Porém, ele foi rejeitado. E agora, nessa segunda vez, Jesus chega lá para falar com essa mulher, porque ele queria fazer uma obra através da vida dela. E aí Jesus fala para aquela mulher assim: olha, se você soubesse quem é que te pede água para beber, você é que me pediria, e eu te daria a água da vida, e ela jorraria de você para a vida eterna. E aí Jesus fala para ela: você teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Sabe, Jesus está se apresentando para aquela mulher como o 7º marido. Não um marido natural, não um marido carnal, mas alguém espiritual. Ele oferece vida para aquela mulher. Ele fala: se você beber da água que eu lhe der, essa água fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Jesus já queria que aquela mulher fosse igreja, que aquela mulher fosse esposa do noivo, esposa do cordeiro, que aquela mulher cresce nele. Sabe, ele se apresenta como o 7º marido. Nós vimos aqui na sexta-feira que o número 6 é o número do homem, é o número como é que a gente pode falar? Da humanidade, né? Da estratégia humana. É aquilo que é o sistema humano. O número 6 é o sistema humano. E você vê que o 6º marido daquela mulher não era dela, e ela estava fazendo tudo errado, tendo uma vida, um relacionamento errado com aquele homem. Mas Jesus, ele se apresenta como o 7º marido para aquela mulher. Por quê? Porque ele queria consertar a vida dela. Ele queria transformar a vida daquela mulher. Ele fala: se você beber da água que eu lhe der. Ele estava oferecendo para aquela mulher algo que ia transformar a vida dela. E aquela mulher, então, ela passa a beber da água, ela recebe da água. E ela fala: eu vejo que tu és profeta. E aí ela fala assim que eu sei que o Messias há de vir. E Jesus fala assim: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Sabe, Jesus então, ele fala para ela: eu sou esse que vocês tanto esperam, eu sou esse que vocês estão ansiosos esperando, aguardando. E aquela mulher, quando ouve Jesus falar isso, ela larga o seu balde com água e vai correndo para a sua cidade. Olha que coisa interessante. Irmãos, quando a gente conhece Jesus, as coisas do mundo a gente deixa de lado. Não tem mais tanta importância como a gente dava para aquilo antes.
sabe? Ela deixou o balde, correu para a cidade para anunciar Jesus. E ela chegando lá na cidade de Samaria, no povoado de Samaria, ela começa a falar de Jesus. Olha, eu conheci um homem, tem um homem ali que falou tudo que eu tenho feito. E ali aquele povoado todo chegou naquela mulher e falou: onde é que ele está? E foram até Jesus. E o engraçado, irmãos, é que a Bíblia fala, em João capítulo 4, versículo 39, que houve ali muitas conversões. Olha só para você ver, João 4, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Uma mulher que acabou de conhecer Jesus, samaritana, anuncia Jesus, e muitas pessoas, muitos samaritanos creram em Jesus por causa dela. Jesus tinha uma obra para fazer naquela cidade, naquele povo que o havia rejeitado, um povo que de antemão havia negado ele, mas ele não desistiu daquele povo, e ele fez a obra naquela cidade através de uma mulher improvável, através de uma mulher desprezada, através de uma mulher que não tinha nada para oferecer para ninguém, através de uma mulher que tinha uma vida errada. E o Senhor Jesus usa aquela mulher. E o mais interessante, sabe, é que Jesus, ele passa de rejeitado pelos samaritanos para ser amado pelos samaritanos. Sabe o que aconteceu depois disso? Olha o próximo versículo para vocês verem, João 4, 40 e 41. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. Irmãos, um povo que não dava nem água para os judeus. Um povo que não tinha comunhão nenhuma com nenhum judeu. Agora convida um judeu, 13, que tinha os seus discípulos também. Olha, fiquem aqui com a gente. Não vão para Jerusalém, fiquem conosco. E a palavra de Deus fala que Jesus ficou ali ainda 2 dias. E olha só a continuação. E ele ficou 2 dias, e por causa de sua palavra, muitos outros creram. Amém. Glória a Deus. Muitos outros creram. Então, uma mulher, um povo que não dava nem água para beber, agora toma café junto, agora almoça junto, agora lancha junto, agora janta junto, por 2 dias. Sabe, a gente vê que realmente Jesus, ele é extraordinário. Ele não se parece nada com um ser humano, mas ele é um exemplo muito forte para todos nós, sabe? Muito forte. Um povo samaritano cheio de defeitos, um povo cheio de maldade, cheio de ódio, cheio de rejeição, e Jesus, ele resolve amar aquele povo. Amém? Com quem que esse povo samaritano se parece? Conosco, com você e comigo. Jesus, ele nos ama. Olha João 13, 34 e 35. O que Jesus fala? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Pode deixar ele na tela um pouquinho aí, por favor. Ah, pastor, mas isso aí está na lei, lá nos 10 mandamentos. Ame ao próximo como a ti mesmo. Não, isso aqui é diferente. Que não é ame o próximo como a si mesmo. Jesus, ele pegou os 10 mandamentos e ele simplificou em 2, né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Mas agora Jesus está falando o seguinte: eu vou dar um novo mandamento para vocês. E ele fala: amem-se uns aos outros. Só que não é como você ama a si próprio. Ele fala: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Agora não é mais como eu me amo que eu devo amar o meu próximo, é como ele me amou.
E quando a gente passa a amar o próximo como ele nos amou, ele fala que assim saberão que vocês são meus discípulos. Não tem outro jeito de sermos discípulos de Cristo se não amarmos uns aos outros. Só que Jesus, ele foi fundo aqui. Amém. Só que ele foi mais profundo. Ele falou assim: eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Agora eu vou perguntar para vocês, igreja: como é que Jesus nos amou? Eis a pergunta. Nós vimos o exemplo dos samaritanos que o haviam rejeitado, mas que depois passou a amá-lo. Por que os samaritanos amaram Jesus? Porque Jesus os amou primeiro. A Bíblia diz assim, que nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Se ele não tivesse nos amado primeiro, irmãos, não teria como nós amá-lo. E como é que Jesus ama? Que ele fala assim: eu quero que você ame o próximo como eu te amo. Nós devemos amar o próximo primeiro. Fala assim: eu devo amar o meu próximo primeiro. Não importa se o seu próximo te odeia. Não importa se o seu próximo quer você longe. Não importa se o seu próximo quer te rejeitar. Não importa se o seu próximo fala mal de você. Não importa se ele é seu inimigo. Não importa se ele não tem comunhão contigo. Ame primeiro. Assim nós saberemos que somos discípulos de Jesus, se nós amarmos primeiro. Sabe? E a gente fica vendo, irmãos, que Jesus, ele, quando chega naquela mulher, a primeira coisa que ele fala, ele chega lá e ele fala assim: mulher, dá-me de beber. Aí eu vou perguntar para você agora: você acha que Jesus precisaria daquela mulher para beber água do poço? Ele não precisava dela. Ele podia dar ordem aos anjos e o anjo entrar lá no poço e trazer água para ele. Ou ele podia dar ordem na água mesmo: vem para fora. E a água viria e ele beberia. Ele não precisava da ajuda daquela mulher para beber água. Só que ele encontrou uma forma de conversar com aquela mulher. Ele falou assim: eu preciso me achegar a ela. Eu amo ela. Eu preciso ter uma maneira de chegar nela, de conversar com ela. E aí ele fala isso para ela. Ele demonstra que ele precisa daquela mulher. Sabe, eu não sei quem está te odiando, quem é seu inimigo, quem você não ama, mas dê um jeito de conversar com essa pessoa. Eu não sei se a pessoa te odeia, se ela não quer te ver perto. Dê um jeito de conversar. Fale que você está precisando de alguma coisa, mesmo que você não esteja, como Jesus também não estava. Converse com aquela mulher. Aliás, Jesus estava precisando, né? Precisava de água para beber, estava com sede. Mas ele criou uma forma de ter uma comunhão com aquela mulher, de conversar com aquela mulher. Mostra, irmãos, que você precisa daquela pessoa. Converse, puxe assunto, manda um oi no WhatsApp, a pessoa está aí no seu contato. Dê um bom dia amanhã, uma boa noite, mande um versículo. Faça algo para que aquela pessoa se quebre diante de você. Você sabe que aquela pessoa te odeia. Procure algo em comum entre vocês dois. Tinha algo em comum entre Jesus e aquela mulher. O que era? A sede. E através da sede foi que Jesus chegou nela. Talvez tenha algo em comum entre você e a pessoa que não gosta de você. Puxa assunto com ela. Depois demonstre o amor que você tem para com ela. Irmãos, nós precisamos amar primeiro. Jesus depois ele se revela para aquela mulher.
Quando ele se revela para aquela mulher, ele está falando para ela o seguinte: olha, eu fiz tudo isso porque eu te amo. Eu conversei com você, puxei assunto com você, pedi água para você, para ter uma entrada na sua vida. Mas eu quero te falar, eu não preciso da água que você tem. Pelo contrário, se você souber quem é que está te pedindo, você é quem me pediria. Eu não preciso da água. Eu tenho uma água que é muito melhor que essa água natural. Mas através da água, através do poço, através da necessidade, eu te amo. E eu causei uma forma de te mostrar que eu te amo. Que eu quero paz, eu quero comunhão com você. Não importa se o povo de Jerusalém não gosta de vocês, eu amo você. Não importa, irmão, se alguém, o seu amigo, não gosta daquela pessoa. Tem gente que fala assim: o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Já viu isso? O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Quero falar para você. Às vezes, o inimigo do seu amigo é amigo de Jesus. Vou repetir. Às vezes, o inimigo do seu amigo é amigo de Jesus. Ou mais ainda, o inimigo do seu amigo é amado por Jesus. Jesus ama, irmãos, a todos. Não importa quem é. O amor dele está no mundo inteiro, dispensado ao mundo todo, para quem quiser. A Bíblia diz que ele amou o mundo, Deus amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, nós temos que amar primeiro. Jesus falou: um novo mandamento eu te dou. Irmãos, nós não precisamos dos 10 mandamentos mais. Nós precisamos só desse. Amar o próximo como Jesus nos amou. E amar o próximo como Jesus nos amou é amarmos primeiro. A gente podia pôr um slogan aqui nessa igreja, lá na frente, né? Igreja de Cristo Ministério Manancial. Aquela que ama primeiro. Irmão, você vai sair daqui hoje pronto para amar seu inimigo. Pronto para amar aquele que te odeia. Pronto para dispensar o amor àquela vida que está longe de Jesus Cristo. E eu vou falar mais. Através da sua atitude, através do seu amor, aquela vida vai ser ganha para Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus faz isso com aquela mulher, que ele se revela para ela, aquela mulher sai para Samaria e prega Jesus. E fala que muitos creram nele. Muitos foram salvos nele. Por causa de quê? Do testemunho daquela mulher. Irmãos, o amor que está no seu coração não é para ficar guardado. Agora vamos voltar na história de Tiago e João. Aqueles que queriam fazer churrasco de samaritano. Queria que fogo descesse do céu. Lembra deles, né? Então, a Bíblia fala assim, que eles foram também um daqueles 12 que estava com Jesus naquela cidade. Tiago e João também estavam lá. Dormiram lá também. 2 dias lá. E será que eles aprenderam o que Jesus estava fazendo com os samaritanos? Será que eles aprenderam a amar os samaritanos? Ou será que eles ainda estavam odiando os samaritanos? Será que eles aprenderam com o amor de Jesus? Ou não? Sabe, tem um profeta na Bíblia que é o profeta Jonas. E esse profeta Jonas, ele é muito intrigante. Porque era um homem de Deus. Só que ele odiava os ninivitas. E onde é que Deus... E onde é que Deus manda Jonas pregar, irmãos? Em Nínive. Só que Jonas falou assim, eu não vou lá não. Aquele povo lá é um povo promíscuo, é um povo pecador, é um povo que não quer nada com Deus. Eu não vou pregar para aquele povo que
é completamente diferente de mim. Eu sou um profeta, sou o homem de Deus, mas para aquele povo lá eu não vou, eu não desço para lá. E aí ele desce para Jope, pega um barquinho, né, um navio, aliás, e vai fugindo para Tarsis. E aí no meio dessa jornada, o que acontece? Uma grande tempestade. Deus, ele faz uma grande tempestade ali, e aquela tempestade sacode aquele barco, sacode para o outro, e as pessoas ali dentro daquele barco falam, nós vamos morrer, e eles jogam tudo para fora, as bagagens, jogam no mar, e o povo preocupado porque a tempestade não parava, e eles buscaram ao Deus deles e nada, e eles lembraram que Jonas estava dormindo, lá no porão do barco, e eles vão lá em Jonas, e falam, ei, você não está vendo o que está acontecendo não? Quem é o seu Deus? Clama a ele, ajuda a gente. E aí Jonas, irmãos, ele se entrega para aqueles homens. Jonas não dá conta de mentir, irmãos. Ele é da verdade. Ele fala, olha, quem está fazendo isso aí é o meu Deus. Quem está a ponto de destruir o barco é o meu Deus. E o culpado sou eu. Pode me jogar no mar. Quando vocês me jogarem no mar, a tempestade vai acabar. Sabe que tem crente que é igual Jonas, é da verdade, amém? Não consegue mentir, mas também não consegue amar o seu inimigo. Ele só ama o seu amigo, ele só ama quem ele gosta. E o Senhor Jesus, e Deus aliás, faz com que uma baleia, né, um peixe grande, pegue Jonas e jogue a 11 quilômetros de Nínive. Aí ele fala, agora eu vou ter que ir pregar para aquele povo lá. Não suporto aquele povo, mas vou ter que ir. E ele vai, irmãos. A Bíblia fala que ele prega o dia inteiro, pregando em Nínive. Aí depois ele sobe para o monte e fala assim, agora eu quero só esperar o fogo cair do céu para matar esse povo. Agora você pensa como é que foi a pregação de Jonas, né? Uma pregação de má vontade. Uma pregação por obrigação. Mas quando Deus quer usar, irmãos, ele usa até um profeta desobediente. E aí ele sobe para cima do monte para esperar o fogo cair. Para esperar aquela cidade ser destruída. Porque Deus falou para ele, se aquele povo não se arrependesse, aquela cidade seria destruída em 40 dias. Mas você sabe o que o rei de Nínive fez? O rei de Nínive recebeu aquela mensagem. E ele chamou toda a cidade. E falou assim, todo mundo aqui vai jejuar. Nós todos vamos jejuar durante os 40 dias. Irmãos, a Bíblia fala que não foi só as pessoas que jejuaram, não. Os animais também. Já pensou? Até os animais jejuaram. A vaquinha lá... se arrependeu, até a vaca se arrependeu de chifrar o boi. A cidade inteira, em peso, se arrependeu, irmãos. E ali houve grande salvação naquela cidade. E Jonas, com má vontade, mas ele foi. Eu quero falar para você, mesmo com má vontade, vá. Não deixe a mágoa, o ódio, tomar conta do seu coração. Deus quer salvar todos. A vontade de Deus, irmãos, é que todos sejam salvos. E às vezes as pessoas estão dependendo só de você, só de nós, igreja. Mas graças a Deus, Tiago e João se converteram. Lá em Atos 1, Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 1:8 diz assim, ó, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, e o Espírito Santo desce sobre os discípulos em Atos 2, e eles são cheios do Espírito Santo, e eles passam a ser testemunhas do Senhor Jesus. Todos eles. E aí desce um diácono para Samaria, para fazer uma obra lá.
Deus impulsiona aquele diácono chamado Tiago, chamado Filipe. E aquele Tiago desce para Samaria, irmãos, e a palavra fala assim que ele fez grandes coisas lá, grandes milagres, curas, maravilhas, sinais no meio daquele povo de Samaria. E o povo todo ficou alvoroçado. E a Bíblia diz que os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo que Samaria havia recebido a palavra do Senhor, havia recebido o evangelho do Senhor. Coisa que Jerusalém não havia. Jesus pregou em Jerusalém e o povo rejeitou. Mas em Samaria, um diácono foi lá e pôs fogo naquela cidade, irmãos. E aí os apóstolos, ficando sabendo que eles haviam recebido a palavra do Senhor, eles mandam 2 discípulos para lá. Adivinha quem são os 2 discípulos que foram para Samaria? Quem? Seria bom se fosse Pedro e Tiago, né, irmão? A história ia ficar mais bonita, né? Eu não sei porque que Deus não fez isso, né? Mas não foi. Foi João e Pedro. Não foi Tiago e João. Mas João foi. Aquele que queria que descesse fogo do céu para matar, para consumir os samaritanos. Volta para Samaria para pregar o evangelho, para pregar a palavra do Senhor. Só que dessa vez ele quer que desce fogo sobre os samaritanos, mas não fogo para consumir os samaritanos. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro e João chegam em Samaria, eles começam a impor as mãos sobre os samaritanos. E a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos e batizava muitos samaritanos. Aquele João que queria que descesse fogo do céu para consumir, agora ora e o fogo do céu desce para batizar os samaritanos. E muitos samaritanos foram cheios do Espírito Santo através de João, um homem que odiava Samaria, que odiava os samaritanos, que queria que fogo descesse do céu sobre eles. Agora está impondo as mãos, agora está orando, agora está clamando ao Senhor por salvação. E a Bíblia fala que eles continuaram, fizeram uma grande obra naquele lugar. Até um grande mágico de lá recebeu Jesus Cristo. Até um grande mágico recebeu o Senhor Jesus, um homem que fazia encantamentos naquela cidade. Foi salvo. Por quê? Porque João foi lá e voltou. Eu quero falar para você, volte para aquela pessoa e fale com ela, pregue para ela, ore por ela. Não crie barreiras, não crie muros. Sabe, irmão, João, ele podia se gabar muito, muito. Ele podia falar assim: eu sou o discípulo que morreu por último. Eu sou o discípulo que cuidou da mãe de Jesus quando Jesus morreu. Eu sou o discípulo que recostava minha cabeça no peito de Jesus. Eu sou o discípulo que escreveu o livro do Apocalipse. Eu sou o discípulo que recebeu as revelações do céu. Sabe, irmão, Paulo foi lá no 3º céu também. E sabe o que foi falado para Paulo? Não fale nada do que você está vendo. Paulo, ó. Mas João, quando foi lá, Jesus falou para ele: escreva e anuncie o que você vai ver. João podia bater no peito e falar assim: eu sou o discípulo que mais cartas escreveu. Ele escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse. Dos 12, ele foi o que mais escreveu. Ele podia falar: eu sou o discípulo que era um dos 3 mais íntimos do Senhor. Mas João não quis ser reconhecido por nada disso. Sabe como é que João quis ser reconhecido? No evangelho dele, que ele escreveu por 5 vezes. 5 vezes. O discípulo a quem Jesus amava. Ele reconheceu que não era ele que amava Jesus. Foi Jesus quem o amou primeiro. A nossa identidade é essa, irmãos. Você pode bater no peito: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o pastor, eu sou... Nada. Nós somos aquele que Jesus amou primeiro. João preferiu ser reconhecido por algo que ele não fez. Quem foi que fez? Jesus. Aí eu pergunto para você agora: qual é a sua identidade? Quem é você?
Somos aquele a quem Jesus amou primeiro. E essa igreja, eu profetizo que a partir de hoje, essa palavra vai causar um impacto no seu coração. E nós vamos ser reconhecidos por isso. Nós não vamos deixar o ódio, a separação, o rancor tomar conta dos nossos corações. Amém, irmãos?